Vamos à palavra de Deus. Diga, graças a Deus pela palavra. Mateus, o Evangelho, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É Jesus quem está contando essa parábola. Essa parábola Jesus está ministrando. E muitas parábolas Jesus explicava depois, detalhadamente, para os seus discípulos. Então ele falava parábola na multidão, porque ele queria atingir, uma parte dela. E depois no seu ciclo íntimo, nos seus discípulos, talvez nos 12, nos 70, ou às vezes nos 3 principais, Jesus explicava as parábolas. E essa daqui, Jesus explica um pouco mais publicamente. Jesus conta essa parábola numa mega multidão, mas depois ele explica numa pequena multidão. Isso é o que se indica, tá? Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ele ministrava muito na beira do mar, porque o mar aqui não tinha tantas ondas como Copacabana, como a Barra da Tijuca, mas era um mar calmo. E aqui Jesus está na beira do mar, porque a sua voz era muito mais propagada. Se você cantar no chuveiro, vai ter um volume maior. Amém? Quem canta no chuveiro aí? Não fala não. Mas se você canta no chuveiro, alguém mais te ouve, tá? Porque na verdade, toda água propaga o som. Jesus sabia disso. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. E agora ele diz: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, diga comigo, a semente. Parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Vamos ler juntos todos esse versículo 8? Vamos ler juntos todos esse versículo 8? Vamos lá. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100. Amém. Graças a Deus. E no 9 diz: aquele que tem ouvidos. Quem tem ouvido aí? Não é orelha não, tá? A orelha todo mundo está vendo. Aqui é o ouvido, é o lugar que capta, amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso de louvor e adoração. Obrigado porque nós temos prazer de estar na sua casa. Obrigado porque a alegria nos tirou da cama, das nossas casas, e nos trouxe nesse lugar, nessa manhã. Obrigado, Pai, porque nós já poderíamos sair daqui agora, e já sairíamos melhores, porque foi tão bom te louvar, te adorar. Foi tão bom saber que o Senhor é fiel, que o Senhor nos trouxe até aqui, e nos levará ainda mais distante pelos teus propósitos. Muito obrigado por cada um aqui. Foi o Senhor quem trouxe, é o Senhor quem vai fazer uma grande obra nessa manhã. A tua palavra é viva, é poderosa, e nós estamos dispostos a ouvir e receber. Em nome de Jesus, amém. Sabe, esse texto, eu quero trazer para você aqui um pouco dessa introdução, para você entender o que está acontecendo aqui, uma visão macro do texto. Sabe, aqui nós vemos algumas figuras. A primeira figura que está dizendo aqui, não nessa ordem, mas é a semente. Veja que aqui não está dizendo as sementes, está dizendo a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente.
Agora ele está falando também que tem o semeador. Quem é o semeador aqui na palavra? O semeador é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é Jesus, é a Trindade, 3 em 1, 1 em 3. Diga Pai, Filho, Espírito Santo. Sabe, o semeador é esse Deus que lança a palavra no nosso solo. E o que é o solo? Aqui nós percebemos que o solo, e depois Jesus explica essa parábola detalhadamente, mas aqui explica-se, né? Aqui mostra também uma outra figura, o solo. O que é o solo? O solo é o nosso coração. Na verdade, o solo, um pouco além do nosso coração, é a condição do nosso coração. Sabe, como está o meu solo determina o fruto. O fruto, o resultado da semente que é lançada por Deus dentro de mim, tem a ver com a condição do solo. O resultado não é só pelas nossas mãos, não tem a ver com o semeador, e muito menos nesse aspecto, né, que eu estou falando da palavra, com a semente, porque a semente é a mesma. Você vê que ele lança uma parte dela num solo, outra parte no outro solo, outra parte em outro, mas no quarto solo deu fruto a 100, 60 e a 30 por 1, amém? Então veja como através dessa parábola, nós percebemos essas coisas interessantes aqui, sobre essa fecundidade, essa produtividade dessa semente, né? Então, em outras palavras, repetindo um pouco o que eu falei, mas para ficar bem claro, é o solo que valida o resultado. Diga assim comigo, é a condição do meu coração que valida o poder da semente. Então a culpa do resultado da palavra na nossa vida não é de Deus, não é de Deus, não é da palavra, tem a ver conosco. Nós temos uma parte, porque a Bíblia está dizendo aqui que esse solo é a condição do nosso coração. E aqui fala de 4 tipos de solo. E curiosamente, eu tenho 4 mensagens sobre esse texto. O ano passado, depois te desafio a ver no nosso site, eu preguei uma mensagem inteira apenas sobre o solo espinhoso, não é? Espinhoso, está no nosso YouTube, eu vou lembrar aqui o título, mas eu preguei uma dessas mensagens sobre apenas o solo espinhoso, quando o espinho cresce junto com, não é, a semente. Mas aqui tem 4 tipos de solo. O primeiro solo é um solo duro, é um solo que a palavra de Deus chama de solo da beira do caminho. É aquela estrada dura que tem na beira das lavouras. Quando você vai na roça, você vê que a lavoura está aqui, mas tem um lugar que passa o trator, tem um lugar que passa o carro, o caminhão, as pessoas, né? É mais ou menos esse solo, a beira do caminho. Tem um outro solo que a Bíblia está dizendo aqui, a parábola, que é o solo pedregoso, né? O que é o solo pedregoso? Ele é superficial, ele tem uma camada de terra roxa, ele tem uma camada de terra fofa, ele tem uma camadinha aí de terra boa, né? E aí a semente é plantada, mas é tão superficial essa terra, que não vai aprofundar, né? Esse é o solo pedregoso. Mas tem também o solo espinhoso. Enquanto o solo pedregoso é da superficialidade, o solo espinhoso não necessariamente é superficial, mas ele se deixa envolver com outras coisas que concorrem com a palavra de Deus. É um coração que tem uma condição vulnerável à palavra de Deus, mas também vulnerável a outras concorrentes de Deus. Não que Deus tenha concorrentes, mas a gente torna outras coisas concorrentes de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso ele diz que o solo espinhoso, ele se envolve com preocupações dessa vida, com dinheiro, com fama, com hipertrabalho, com coisas que tomam o lugar de Deus. Então a semente ela vai crescendo, mas chega uma hora que o espinho vence, que o espinho cresceu junto e mata a semente, não é? Então esse é o terceiro solo. Mas o quarto solo é a terra boa, aleluia.
é a terra boa, que é um solo onde a semente cai e frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Amém? É óbvio que eu quero trazer essa palavra para a prática. Eu quero te ajudar, porque a gente vive num momento muito importante da nossa igreja. Nós vamos receber no próximo mês, agora em julho, nós já estamos em junho, viu gente? Hoje é dia 1º de junho, amém? Profetiza aí, levanta as mãos sobre o seu mês de junho aí comigo. Fala assim: eu declaro um mês de junho maravilhoso, que as tuas bênçãos inundem a minha casa, a minha vida, e que eu seja um canal do Senhor na vida de outras pessoas, nesse mês. Eu espero, Senhor, agora eu estou falando de verdade, eu espero, Senhor, histórias impactantes, de milagres, na minha vida e nessa igreja, amém? 1 de junho, daqui um mês mais ou menos, um pouco mais, nós vamos ter uma grande festa aqui, nós vamos receber mais de 100 pessoas novas na Light, amém? Dezenas de batismos, pessoas que nós receberemos, que talvez estavam, né, assim, afastadas ou frias, ou estão chegando na Light de uns meses para cá. Então vai ser uma grande festa. Nós vivemos um momento então, também, que nós estamos voltando do encontro com Deus, onde 80 vidas foram transformadas ali, amém? Quem estava lá aí? Amém, ainda bem que você não ficou dormindo na primeira, depois do final de semana, né? Já descansou, amém? Então tá, manda uma mensagem aí, porque quem não veio de manhã, estava no encontro, tem que vir à noite, porque não pode perder essa, vamos dizer assim, essa graça de Deus que foi alcançada ali, né, que foi recebida ali, amém? Mas olha só, nós estamos num momento onde nós estamos recebendo 80 pessoas do encontro. Nós vamos receber agora, através, não é, do legendário, agora, do top, né, dos legendários. Top é o, vamos dizer assim, é a experiência na montanha, para ficar mais fácil. A partir desses 4 dias, nós vamos receber dezenas de homens transformados. Eu nem estou falando de centenas, porque uma parte desses 172 é de outras cidades do Brasil. Tem gente vindo de Porto Seguro, tem gente vindo do norte do Brasil, tem gente vindo de Goiás, de Brasília, tem gente vindo de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, tem gente vindo, assim, uma parte desses 172 está vindo do Brasil inteiro para estar aqui e vão ser ministrados através de 30 irmãos dessa igreja, mais outros de outras igrejas estão com a gente, nessa equipe poderosa que vai lá para servir, aleluia! E eu estou muito animado, mas sabe por quê? A Dani falou para mim: meu amor, você está animado para dormir em barraca? Você não é desse tipo. Quem olha para mim sabe que eu sou esse cara bem assim, né, do mato. Eu pareço esse cara do mato. Pareço ou não, gente? Aí a Dani falou: meu amor, você está animado mesmo para dormir em barraca e tal? Eu falei: meu amor, eu estou animado demais para dormir em barraca, se preciso for nem dormir pela vida daqueles homens. Falei ou não falei? Porque é verdade, é isso que motiva a gente. Então eu estou só montando um cenário para você entender. Nós estamos num momento recebendo muitas pessoas, e eu estou muito animado por isso, muito alegre com isso, amém? Agora só que acontece, nós não podemos perder essa mensagem. Essa mensagem aqui, ela é um divisor de águas de verdade, ela sela, porque a partir dessa mensagem, Deus vai fazer frutificar toda boa semente na sua vida. Deus vai fazer frutificar tudo que Ele quer na vida dessa igreja, dessas pessoas que estão chegando, das nossas vidas que já viemos lá da modelo 85, não é? Nós estamos preparados para que a palavra de Deus gere fruto, e fruto que permaneça em nós, amém? Quem quer frutificar aí? No mínimo 30 por 1 na sua vida, no mínimo. A Bíblia está dizendo 30, 60 ou 100, eu quero 100, mas o 30 já é muito bom, é ou não é, gente? Então vamos lá, a primeira coisa, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. O que é esse à beira do caminho? É a condição de um coração endurecido. Primeira coisa, esse coração é um coração que está um pouco fechado para as coisas de Deus, está um pouco cheio do eu, e não tem a ver com participar dos cultos, com participar de uma célula diretamente,
porque aqui é algo que só você e Deus enxerga. Aqui não é algo que talvez todos que estão olhando para você enxergam, porque a gente enxerga uma pessoa por fora, mas é Deus que vê o coração. Você sabe um pouco do que eu estou falando. Outra coisa, o coração duro não necessariamente tem a ver com quem está chegando. Tem muita gente que já tem experiência com Deus de anos, e uma hora se deixa endurecer o coração. Uma parte daquela terra dura à beira do caminho, um dia já frutificou, já foi uma terra roxa, já foi uma terra que plantou, deu fruto e deu muito fruto, mas e hoje? E hoje, quando eu estive em Israel agora, é impressionante a bênção de Deus sobre Israel, porque você vê uma nação que quase não tem água, né, mas que consegue ter todo tipo de lavoura, e você não vê, além da parte que é realmente o deserto mesmo, mas você não vê terra abandonada, não plantada em Israel. Todo lugar tem plantio, e as frutas de lá, com muito carinho eu vou dizer, e é verdade que eu estou falando, eu não estou menosprezando o nosso poder do agronegócio, mas as frutas de Israel são mais bonitas que as nossas. Os morangos são grandes, as maçãs, elas piscavam para mim. Mas sabe de uma coisa, é impressionante, porque quando você passa para a parte palestina, a maior parte dela não tem esse tipo de coisa. É a mesma terra, uma está aqui, outra está aqui. A nuvem que eventualmente chove aqui uma vez por ano, chove aqui também. O sol que dá aqui 364 dias no ano também dá aqui. Mas a bênção de Deus tem a ver com isso. Mas o grande ponto aqui que eu quero dizer é que quando a gente passou para o lado de lá, a guia virou uma hora e falou assim: vocês estão vendo essa terra aqui? Aqui já foi parte da terra que emanava leite e mel, aqui que dava aqueles frutos grandes, aqueles mega frutos, eram aqui que eles davam, eram aqui que eles eram gerados, sabe? E eu falei, mas não tem mais nada hoje? Ela falou, nada, tudo se perdeu, porque quando não tem a bênção de Deus sobre o solo não consegue produzir. Sabe o que eu quero dizer? Traz a bênção de Deus de volta para o seu coração, para que ele não endureça, não deixe seu coração endurecer por nada. Sabe, esse coração duro é alguém assim que talvez, né, precisa ser trabalhado dentro, para que a semente gere frutos. Agora, como amolecer essa terra? A primeira terra é a terra das margens, é a terra dura. Como amolecer essa terra? A primeira coisa, confia em Deus, confia mais, entrega mais, racionaliza menos. Pessoas muito racionais, exageradamente racionais, elas tendem, não é uma regra, a algum momento ter o coração duro para os milagres, para o sobrenatural, para as coisas que Deus está fazendo. Sabe, Deus está fazendo, você não está conseguindo matematicalizar, mas as coisas de Deus não são matemáticas, as coisas de Deus são ligadas ao seu poder. Não dá para explicar, pastor, é isso mesmo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Confiar. Comece a dizer, pai, eu não estou entendendo, mas eu confio. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas quando eu chego nesse lugar, tem algo que mexe comigo. Então se entregue o seu coração à palavra de Deus, porque Ele vai fazer coisas grandes. Outra coisa, adorar mais a Deus. Por quê? Porque a fé, só para explicar uma coisa, a fé, ela tem a ver em crer numa existência de Deus, não palpável, mas pode ser perceptível. Eu nunca vi Deus assim, palpei Deus, mas eu tenho convicção que Ele existe, mas eu já senti Deus. A fé, ela é a partir do Espírito, mas ela envolve a nossa alma e o nosso corpo. O corpo e a alma expressam aquilo que está dentro da nossa fé, do nosso espírito. Por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, vocês têm que trabalhar o corpo e a alma, e no dia do Senhor apresentar os 3 irrepreensíveis. O apóstolo Paulo está trabalhando a ideia de que tudo pertence a Deus. Nós temos que ser vulneráveis de corpo, alma e espírito, e não só do espírito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um pouco de emocionalidade, para quem é mais durão, ajuda muito.
Ah, pastor, como assim? Você está falando para eu forçar e chorar? Não, eu estou falando para você se envolver mais com a música, adorar mais a Deus, colocar louvores. Isso vai mexer com o seu coração. Gente muito racional, gente muito dura de coração, muitas vezes não consegue se envolver na compaixão da adoração, na presença de Deus. Mas isso é importante, porque o Evangelho vai envolver também a sua emocionalidade, e isso é bom. Eu não estou falando que tem que ancorar o seu Evangelho, mas estou dizendo que no Evangelho também tem essa dose, amém? Terceira coisa, participe ativamente de uma célula. Não é só frequente. Me desculpem, eu estou saindo de uma gripe. Satanás me pegou na quarta, eu já chutei ele na sexta. Estou brincando. Mas fiquei gripado quarta e quinta. E sexta eu melhorei um pouco, ontem mais um pouco, e hoje eu vou terminar esse processo. Mas vamos lá, participe ativamente de uma célula. Por quê, gente? O contato com outras pessoas sempre mexe com o nosso interior. Quando você lida com a fraqueza, a fragilidade, a humanidade do outro, que está na mesma condição que você, no aspecto de estar buscando a mesma semente, você vai perceber que o seu coração pode se tornar mais maleável. Olha só, uma das estratégias do diabo para endurecer o coração de uma pessoa é isolá-la. Se o diabo quiser endurecer o seu coração, ele vai provavelmente tentar te isolar de outros irmãos, te isolar da igreja, vai tornar você um crítico da igreja, um crítico de outra pessoa. Está vendo? Ele fala que tem a semente, mas ele não vive toda a semente, é verdade. Mas o que tem a ver? O poder não está no solo, o poder não está na semente, o poder está no solo. O resultado vem do solo. Por isso que nós não podemos julgar a palavra de Deus a partir de alguém que não conseguiu frutificar sobre ela. Por isso que o testemunho de uma pessoa, ele é sempre importante e poderoso, mas ele não é o que valida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é o Deus falando, independente do mal ou do bom testemunho de alguns. Então, isso é importante, sabe? Você quer amolecer seu coração, talvez seu coração está um pouco enrijecido, duro, não deixe o diabo te isolar, vai para a célula, envolve com outras pessoas, faça parte, trabalhe o seu coração, porque ali você vai lidar com pessoas imperfeitas, você vai valorizar diferenças, você vai perceber que tem pessoas sendo abençoadas na sua vulnerabilidade, apesar da sua imperfeição. Isso é importante para nós, amém? Segundo solo. Primeiro solo, o solo, vamos dizer assim, da margem, o solo duro. Agora o segundo solo, que parte da semente foi lançado, é o solo pedregoso. Vai se autoavaliando aí, vai se avaliando, né? Vai autoavaliando, né? Vai se avaliando. Redundante. Vai se avaliando aí, para você cuidar da semente no seu coração. Segundo solo, parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então a semente brota, mas a terra não é profunda. Então quando vem o sol, as plantas se queimam, secam, porque não tem raízes. Esse solo é a superficialidade, é a semente poderosa, sendo limitada no seu poder. Esse solo da superficialidade, ele tem alguns problemas, porque, por exemplo, qual que é um problema que eu vejo aqui? É que quando há superficialidade no coração de alguém, quanto mais semente você joga, é lançada, quanto maior é a porção de semente, quanto mais semente profunda é lançada, maior é a perda. Porque só se aproveita o que é superficial. O que é superficial e de fácil acesso, de fácil obediência, de fácil ligação, de simpatia pública, eu faço a adesão. Mas o que é mais desafiador, eu não faço. Esse solo, ele é seletista. Por isso que lá em Provérbios diz, olha, quando você for lançar pérola, você tem que tomar cuidado para você não lançar pérola aos porcos. Você tem que selecionar, porque às vezes... E Jesus fazia isso. Jesus, ele sabia que tinha tanta gente superficial e que ele não podia falar sem parábolas. Se ele falasse sem parábolas, ele matava as pessoas. Jesus sabia que ele precisava tratar com muita sabedoria
Porque a superficialidade tem exigido de nós, pastores, nos dias de hoje, não é? Sabedoria para uma linguagem mais polida. Eu estava participando de um curso em São Paulo, e o pastor falou que agora ele mudou algumas palavras da Bíblia. Eu fiquei escandalizado num primeiro momento. Mas ele disse que ele não fala mais cego, então quando ele lê na Bíblia, ele pede o pessoal da mídia para mudar, colocar deficiente visual, porque vai ferir as pessoas. E ele contou 10, 15 coisas que ele muda. A palavra Bíblia é o negócio de você não poder chamar o lixeiro de lixeiro. Estou errado? Não é ofende, né? Não é o lixeiro, é o agente de limpeza pública. É ou não é? Sim ou não? E isso pode acontecer, a gente pode ter uma linguagem saudável, mas a Bíblia, gente, aquilo que é profundo da palavra, sempre será profundo. Eu posso mudar e não falar cego, falar deficiente visual, mas eu não posso quebrar os passos que Jesus teve com ele até curá-lo. Eu não posso mudar a essência, eu não posso mudar a profundidade bíblica, eu não posso mexer naquilo que é imutável, que é a palavra de Deus. Então, o problema, o desafio da superficialidade é que ela seleciona, é que ela fala assim: olha, eu estou muito empolgado, eu estou emocionado com o que Deus está fazendo, olha, eu estou assim, maravilhado, eu estou assim, alegre, mas, sabe, está dizendo aqui, olha, quando vem o sol é a pressão sobre o solo, o sol pressiona um solo raso, mas potencializa um solo profundo. O mesmo sol que destrói a semente num solo raso, faz a semente do solo profundo ser robusta. Porque a mesma dor que um solo superficial passa e um solo de uma terra boa passa, numa, ela é transformada em fracasso, na outra, ela é o trampolim para o seu sucesso. O mesmo solo. O solo superficial, ele é difícil porque ele não quer mergulhar na palavra, ele não quer mergulhar no evangelho todo, ele não quer tudo que a Bíblia tem, ele não é nem por mal, mas às vezes ele vai fazer essa seleção na sua alma, ou no seu dia a dia, e quando a chapa esquenta, aí isso se comprova mais ainda. E o meu desejo, meu coração, né, como pastor de vocês, pela graça de Deus, é que nenhum de nós aqui permaneça na superficialidade. A superficialidade pode ser a realidade de quem está chegando, pode ser a realidade de quem está no processo, mas não pode ser nossa realidade para sempre. Ela tem que ser mudada. Você tem que sair desse nível e entrar nas profundidades de Jesus, sabe, dar mais um passo, experimentar princípios mais profundos, experimentar não só a oração dos outros, mas a sua própria, ir para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto a Deus que te ouve em secreto. São sinais de situações que vão te dar mais força, mais vida. Então, o problema dessa superficialidade é que ela, às vezes, tem essa liberdade interpretativa. É a geração de hoje, eu não estou falando de uma idade, mas de um tempo, onde ela lê a capa da notícia e interpreta toda a notícia. E os jornalistas estão jogando com isso. Eles colocam uma capa naquilo que eles querem influenciar, mas quando você vai ler toda a notícia, não é bem o que está na capa. E isso quando não se fala das fake news. Porque as fake news, elas não apenas estão influenciando pessoas, mas tem pessoas sendo governadas por elas. E a propósito, o senador pediu perdão da foto, que aquele dia eu falei. Isso é outro assunto. Então, 2 Timóteo 4, olha o que diz, 2 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que estava inserido num contexto muito parecido com os nossos dias. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação em seu reino,
Eu o exorto, Paulo falando a Timóteo, solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, com toda a paciência e doutrina. Pelo contrário, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo que não suportarão a doutrina completa. No texto original aqui, a santa doutrina apontava assim, não suportarão toda a santa palavra. A Santa Bíblia, no espanhol fala Santa Bíblia, né? A mesma palavra aqui, ele está dizendo, olha, haverá um tempo que as pessoas não vão suportar toda a escritura. Pelo contrário, vão sentir incômodo, coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Diga comigo, segundo os seus próprios desejos. Agora fale assim comigo, segundo suas próprias seleções. Juntarão mestres para si mesmos. E às vezes a gente tem que repetir isso. Eu já falei algumas vezes, quem é mais antigo aqui sabe. Mas o que significa isso? Olha, é o que está acontecendo hoje. Você tem, infelizmente, os desigrejados, mas você também tem hoje os igrejados multiteologizados. Então, isso acontece principalmente se você tem menos de 26, 27 anos, você da geração Z, alfa e etc. Cuide disso, para que você não seja um múltiplo doutrinário. Assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o cara, na área de sexo, eu acho que a Bíblia tem que ter essa interpretação. Aí ele pega o pastor lá do Manaus, estou dando um exemplo. Aí na área de dinheiro ele fala, não, esse pastor aqui é muito bíblico, quer dizer, muito sério. Eu vou pegar um outro pastor que é mais liberal. Aí ele pega um pastor liberal, porque o dinheiro é uma fortaleza na vida dele. Aí na área de libertinagem, né, de bebida, de falar palavrão, de ficar só ouvindo músicas, né, que não edificam. Nessa área, o que ele faz? Ele pega um outro pastor liberal, porque essa área também tem fortaleza na vida dele, que ele não quer resolver. Solos superficiais que eu não quero aprofundar. Aí eu pego outro pastor, e eu vou formando a minha enciclopédia teológica. Eu vou formando os mestres para cada assunto. É isso que está dizendo, Paulo está dizendo, Timóteo, você tem que pregar a palavra em tempo, fora de tempo, não mude, aprofunde. Timóteo, exorte, não tenha medo, repreenda, seja bíblico, seja profundo, seja verdadeiro, porque nos dias de hoje a coisa está complicada, Timóteo. Você vai enfrentar um tempo, Timóteo, você vai enfrentar um tempo, pastor Lucas, você vai enfrentar um tempo, pastor Mateus, que as pessoas, elas vão querer selecionar os mestres para si mesmo. Porque é mais fácil selecionar os mestres. Porque a gente escolhe segundo os nossos próprios. O que está escrito aí? Segundo os nossos próprios. Os nossos próprios. E os nossos desejos deveriam ser os desejos de Deus. Não é o que eu desejo, é o que Ele diz. O que Ele diz precisa sobrepor o que eu desejo. A superficialidade, ela suprime o que Deus diz e sublima o que os meus desejos querem. E ele continua, naquele tempo eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltarão para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte as pressões, faça a obra de um evangelista e assim cumpra plenamente o seu ministério. Então, como aprofundar esse solo? Como resolver o solo da superficialidade? Gente, isso ataca todo mundo, isso é um problema dos nossos dias. Os nossos solos serão atacados por uma dose de superficialidade, porque a superficialidade é o mais comum hoje. É o mais comum hoje. Olha só, primeiro, valorize mais a palavra, meditando nela dia e noite. Paulo diz aos Colossenses, olha o que Paulo está dizendo, aos Colossenses no capítulo 2, versículo 6.
Ele está dizendo assim: assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Aleluia! Quem recebeu Jesus nos últimos 5 anos, levante sua mão aí, por favor, bem altos. Quem recebeu Jesus nos últimos 5 anos? Olha, vocês que receberam Jesus agora, a palavra de Paulo é: continuem a viver nele, amém? Continue a viver nele. Agora, como? Olha o que ele diz: superficialmente, nele. Está escrito aí? Está comigo aí? Colossenses 2, versículo 6. Ele diz: continue a viver nele, superficialmente neles. Fique superficial que você vai continuar. Está escrito isso? Não dá para pôr? Olha o que ele diz: como vocês receberam Cristo. Próximo. Olha o que ele diz: continue a viver nele. Próximo. Enraizados, edificados. Então é superficialmente ou não? Sim ou não? Não. Diga comigo: enraizado aponta para uma profundidade. Por isso que a terça light, que a gente ministra mais assim, a parte doutrinária e princípios mais profundos da palavra, é a terça light raízes. Agora, por isso que Jesus está falando na parábola o seguinte: esse solo, ele é superficial. Quando a semente cai, vem o sol, vem as situações que mexem um pouco com o desconforto do solo, da semente. Aí o que acontece? Morre, porque ela não tem. O que Jesus disse? Ela não tem. Mas o que Paulo está dizendo? Se a sua fé quer continuar, se a sua fé quiser progredir, povo de Colossos, se vocês quiserem crescer, se vocês quiserem ser apostólicos, se vocês quiserem abrir mais igrejas, se vocês quiserem multiplicar células, se vocês quiserem formar mais pastores, líderes, se vocês quiserem explodir o evangelho nessa região de Colossos, então, vocês precisam ser mais enraizados, vocês precisam ser mais profundos, vocês precisam ser edificados na fé. E é assim que eu ensinei vocês. Olha o versículo seguinte. Aí ele ainda sela dizendo assim: portanto, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios desse mundo, mas não em Cristo. Em que está fundamentada uma teologia que tira da palavra de Deus seu verdadeiro sentido? O que está por trás? O que está por trás de um teólogo da internet que fala o que é mais fácil? Nós precisamos entender com a mente de Cristo. Está dizendo: cara, cuidado para você não ser escravizado, porque essas coisas estão pautadas só numa tradição humana, é no que ele pensa, é no que ele acha, é na experiência de vida dele. Então o cara às vezes teve uma experiência, infelizmente, de ser ferido com um líder, então agora ele começa a deserarquizar a liderança eclesiológica, ele começa a tirar o princípio dos ministérios, e não significa ser melhor que o outro, mas é uma função. Pastor é uma função, os líderes são funções. Então, ele tem uma marca contra um líder no seu passado, e ela formula a sua mente para derrubar, para minimizar a verdade da palavra. Ele tem uma fortaleza na área de dinheiro, então ele minimiza o poder do dízimo, das ofertas, ele coloca isso como algo imaterial, quando Deus está trazendo isso como algo para nos abençoar, para mudar nossa nação, nossa história, nossa família, porque alguém que experimenta ser um verdadeiro dizimista, nunca mais será o mesmo, nunca mais. Mas aí a pessoa está falando, com base em quê, gente? Com base em quê? Isso que é superficialidade. Qual é o problema, pastor? O problema, meu irmão, é que a superficialidade limita o poder da semente na sua vida, e Deus não quer uma semente limitada, Deus quer uma semente que frutifique, que todos vejam frutos. Sabe por quê? Ninguém vê o seu coração, ninguém vê tanto a semente, ninguém vê Deus na sua vida, a não ser que veja os seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Então,
com muito carinho, e você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui é para mudar a sua vida, a sua história. Deus quer te dar 30, 60, 100 por um, mas abrace a palavra, abraça. Pastor, essa área não é fácil para mim, eu venho de uma família assim, eu tenho essa história difícil. Eu sei, meu irmão, nós temos histórias difíceis, todos nós temos fortaleza, todos nós temos situações na Bíblia que não são fáceis para nós vivermos, mas a Bíblia não muda, ela é imutável, e o poder dela está quando a gente consegue obedecer. Então se esforce, faz o seu processo, né? É diferente de você mudar a Escritura. Não, aceite a Escritura e fala, eu preciso melhorar nisso. Seja humilde que Deus vai te abençoar. Daqui a pouco, você que talvez trabalhava numa área da sua vida com superficialidade, agora está abraçando a profundidade, e essa verdade de Deus está trazendo poder na sua vida. Não, mas não falei ainda, vou terminar, espera, é bom que vocês já estão ensaiando, mas olha só, Deuteronômio 11, 26, é muito legal esse texto. Ele fala o seguinte, olha, preste atenção, que hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem ao que eu lhes ordeno, mas vocês infelizmente terão maldições se não obedecerem. A graça não anula a obediência, a graça fortalece a gente para obedecer, a graça não anula a palavra de Deus inteira, senão Jesus tinha falado, agora o resto não importa, é só o Novo Testamento. Não, a graça nos fortalece, a graça tira a condenação, tira o peso, mas ela nos dá a capacidade para obedecer. Agora eu tenho algo que me ajuda a obedecer. Antes era só a razão, o que eu pensava, o meu treino, eu tinha que me chicotar, eu tinha que ficar matando animais, eu tinha que fazer tantas coisas, mas agora não, agora é Cristo em mim, a esperança que me faz enxergar a vitória. Cristo em mim me fortalece para ser mais santo amanhã do que eu sou hoje, é Jesus na minha vida. Ele está dizendo então, ele está dizendo lá como uma raiz na palavra de Deus, do tipo, olha, você quer a bênção? Então obedece, vai ter bênção na sua vida. E aí lá no capítulo 30 de Deuteronômio, ele termina, porque Deus nunca fala assim, está aqui a bênção e a maldição, você se vira, Deus não é esse cara não, gente. Deus, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e Ele pega o seu Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha em nós, nos inclina para a bênção. Sim ou não? O Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha no seu interior. Eu estava vendo o testemunho do Luciano Camargo. Outro dia eu errei e falei, o testemunho do Zezé de Camargo. Mas ainda não é o dele. O testemunho do Luciano Camargo, e ele falou para o cara, falou assim, olha, eu tive a minha vida mudada quando eu criei em Jesus Cristo, porque eu recebi o Espírito Santo em mim, e o Espírito Santo em mim está me capacitando a viver a nova vida que hoje eu vivo. E você vê que é um homem famosíssimo, mas que graças a Deus realmente se converteu, não só está cantando a música do Zaqueu, mas é o próprio Zaqueu em pessoa, entendeu? Convertido, amém? Sabe, quem pegou, mas sabe, então assim, ele converteu de verdade, sabe, o cara está convicto do que Deus fez na vida dele, mas ele falou a chave, ele falou, eu estou convicto, porque eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é esse selo da promessa, ele nos ajuda a obedecer. Então lá no Deuteronômio 30, 19, você vê o coração de Deus. Primeiro você vê a clareza de Deus em Deuteronômio 11, mas lá em Deuteronômio 30, no versículo 19, você vê o coração de Deus, que hoje é expresso pelo Espírito Santo em nós. O coração de Deus diz assim, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolham a bênção, tirem os olhos do lado de cá, escolham a bênção, porque vocês serão abençoados na terra que tiverem, os seus filhos serão abençoados, sua família será poderosa, e ele vai abençoando e falando com o coração de Deus para aquele povo, aleluia. Falei o versículo certo? Amém? Diga comigo assim,
é a minha conexão com a voz de Deus, a chave para sair da superficialidade. Terceiro, eu achei que era o último, misericórdia. Solo com espinhos. Ele fala, olha, uma outra parte da semente caiu num solo com espinhos, mas o problema é que essas sementes, elas cresceram junto com o espinho. Aí eu tenho uma palavra só sobre esse ponto, está no nosso site. Olha para mim, por favor, eu preguei, deve ser em janeiro do ano passado, eu quero só falar o tema aqui. Você olha para mim, por favor. Só o pastor Lucas, precisa olhar aí não. O pastor Lucas vai me ajudar. Mas eu preguei essa mensagem, depois você pode ver, porque ela complementa essa. Ela é só sobre esse ponto, então eu não vou falar muito. Mas qual é o desafio desse ponto? E aqui é muito importante, porque é onde muitos cristãos travam. Sabe por quê? Muitos cristãos, a grande maioria, não fica lá na sementinha, naquela dureza de coração. Sabe por quê? Você vai vir na celebração, você está na célula, você tem um amigo que te dá uns toques, seu coração vai amolecendo. Você começa a trabalhar. Depois, você pode estar sendo atacado por superficialidades, mas Deus vai trabalhando você, seu Espírito Santo. Você pode sair desse nível para a glória de Deus. Mas, agora, o problema do espinho é que a semente está crescendo. A semente está crescendo. O espinho é diferente. Não fala aqui que a semente não cresce. Ela cresce. Mas qual que é o problema? O problema é que o espinho cresce junto. E aí chega uma hora, é quando a gente trava na fé, trava no nosso crescimento, trava na realização de coisas importantes em Deus. Olha o que diz em Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos, ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra. Jesus está explicando a parábola. Mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, acabam sufocando a palavra e tornando-a infrutífera. Então, enquanto nos outros solos, nós temos que tentar tratar muito o solo, nesse solo, nós temos que tentar atacar os espinhos. É um pouco diferente. Se no solo duro, a gente tem que amolecer, arar o solo, trabalhar isso, eu já falei sobre isso. Se no solo superficial, a gente tem que se abrir para a profundidade, para toda a escritura, nesse solo, a gente tem que atacar os espinhos. Porque o maligno é quem manda esses espinhos. É porque os espinhos, eles são concorrentes daquilo que Deus quer fazer. E isso todos nós já passamos um dia. Todos nós já passamos um dia. Se você ficou aí na sua vida, ó, com muito carinho, eu não estou julgando ninguém. Você pode falar, como que o pastor sabe? É porque esse ponto pega a maioria de nós. Tipo, como que eu sei? Eu sei por causa disso. Então não é, né? Mas olha só, se você já ficou aí na sua vida espiritual 3 anos achando assim que nada aconteceu, talvez você está nesse estado hoje. Talvez uma época você falou, nossa, que tempo perdido, eu estava meio que enganado numa área, eu deixei me levar por isso, eu me envolvi tanto, de uma forma tão exagerada com a minha família, com o meu trabalho, com os meus recursos, com um projeto secular num certo aspecto, que eu esqueci de Deus, eu anulei o que Deus estava construindo. Então Deus vem construindo na nossa vida, vem construindo, colocando os tijolos para fazer da nossa história um grande castelo, né? Ele vem construindo, mas de repente a gente vira as costas para o que Deus está fazendo, e a gente hiperfoca, ou foca em outras coisas, e não são coisas necessariamente pecaminosas, são coisas que concorreram com Deus, e eu deixei elas vencerem em algum momento. Pode ser até legítimo isso, pode ser uma coisa assim. Agora, qual é o problema? É que normalmente a gente entra nessas coisas da vida achando que vai durar 6 meses, 1 ano, e a gente vai se embolando. Quando a gente chega aqui na frente, nossa vida passou, e nós ainda estamos com os espinhos influenciando e limitando o poder da semente. O que tem na sua vida que talvez você sabe que já era para Deus ter feito? Não é que Deus não quis fazer, mas a semente já podia ter dado fruto, mas ainda não deu.
Os espinhos, eles roubam a força da semente, eles crescem mais, eles sufocam. São histórias de luz e trevas juntos na nossa vida. São histórias, às vezes, de dois deuses no nosso coração, duas vontades que estão dominando a nossa vida, quando a gente só pode ter uma decisão. Então passa ano, e eu tomo a mesma decisão, quando Deus está dizendo, olha, se essa decisão aqui parece ser uma decisão de mais risco, parece uma decisão que pode parecer que você está perdendo, mas a preocupação dessa vida, nossa, é com essa. E se tem uma coisa que pode impedir o potencial da palavra de Deus na minha e na sua vida, é esses espinhos, gente. Essas preocupações da nossa vida. Agora, o solo, aqui não é um solo que não tem semente, aliás, que a semente não cresceu. É um solo que alguma coisa está influenciando mais que ela. Alguma coisa está em prioridade e que poderia não estar. Porque quando ele está falando as preocupações dessa vida, meus irmãos, todos nós temos. Sim ou não? Eu tenho preocupação, tenho que pagar as contas lá de casa, eu tenho que ter tempo de qualidade com a minha esposa, com meu filho. Eu tenho preocupação porque eu tenho que fazer compra, e por sinal, gasta tempo, que você tem que comprar as coisas, você vai no supermercado, vai no açougue, às vezes segunda de manhã, eu tiro para fazer isso, e aí às vezes eu me irrito, tem vezes, porque eu penso assim, 1h30 eu vou fazer isso, gasto 3, você tem que ir no supermercado, você enfrenta fila, aí você já viu que tem supermercado que é engraçado, né? É só uma curiosidade, você passa no caixa, isso acontece muito comigo segunda de manhã, porque não é muito lotado, mas aí você passa no caixa, aí a moça do caixa, ela passa tudo, você paga, tá aquele monte de coisas assim, ó, compra de R$800, aquele monte de coisa, aí ela joga a sacolinha assim, e fica mexendo na unha assim. Aí um dia eu virei para a moça e falei assim, você não quer me ajudar não? Aí ela olhou para mim querendo me matar, gente, porque eu tirei o tempo dela com a unha. Aí ela queria me matar, mas ela não podia falar não, porque eu era cliente, né, do supermercado, ou ela ficou com medo de falar. Aí ela falou assim, te ajudo. Aí desceu assim, e veio. Falei, coitada, se eu fosse um empresário, eu não contratava ela nunca. Por outro lado, ela não sabe, mas se eu fosse um empresário e ela tivesse me atendido bem, o nome dela estava na minha lista, sim ou não, entendeu? Então cuidado, você que trabalha com um cliente, cuidado, tá? Você pode estar diante de um rei e perder a oportunidade da realeza. Mas voltando, isso é só uma observação. Mas voltando aqui, sabe, todos nós temos preocupações, todos nós temos carreira profissional, todos nós temos que crescer, e é verdade, Deus quer o seu crescimento, mas o problema é, onde está essa posição, essa situação na sua vida? Qual é a posição, qual é o lugar de influência? O lugar de influência na sua vida é o que Deus está construindo diretamente? É a partir do que Deus está construindo no seu coração, que essas coisas estão sendo construídas na sua vida? Ou é a partir daquilo que está construído na sua vida, que você vai dar um espaço para Deus fazer alguma coisa no seu coração? Essa foi meio forte, eu vou repetir, pode? É a partir do que Deus está construindo no seu coração, que você está construindo a sua vida? Ou você está construindo a sua vida para depois Deus construir alguma coisinha no seu coração? Esse é o ponto. Os espinhos é aquilo que a gente deixa tomar o lugar de Deus. São aquelas coisas que no fundo estão nos atrapalhando. O que a gente precisa, pastor? Nós precisamos de humildade para reconhecer os espinhos, porque espinho é difícil, porque são justificáveis. Ah, pastor, mas você não sabe, o sonho da minha vida é ganhar 50 mil por mês, é ganhar 100 mil por mês. Ah, pastor, você não sabe, a história da minha casa é esse menino, é essa menina, é essa esposa, é esse marido. Pastor, você não sabe, tudo é a partir desse apartamento que Deus me deu de 380 metros quadrados, amém? Sabe, então às vezes as pessoas querem tentar, né, trazer um peso 2 para aquilo que não é a bênção de Deus, mas é fruto da bênção de Deus, porque o que Deus te dá materialmente não é a bênção, é fruto da bênção. A bênção é muito maior que isso. Então, nós temos que escolher a bênção, não o fruto da bênção nesse aspecto, porque Deus é Pai, Ele ama nos ver alegres e frutificantes.
Agora, outra coisa, nós podemos também ser intencionais, porque espinho, você tem que atacar o espinho, então você tem que ser intencional para retirá-lo, tem que tomar decisões firmes, tem que tomar decisões drásticas. Não é sustentável um homem ou uma mulher que trabalhe 10, 12 horas por dia por muitos anos, não é sustentável. Ou ele vai ter uma excelente carreira profissional e uma fraca família e uma fraca fé, ou ele vai ter que escolher. E eu não estou falando de uma coisa passageira, eu estou falando de ser a sua vida. Com muito carinho. O cara quer trabalhar 12 horas por dia por 10 anos, ele vai parar, porque ele colocou isso à frente, não é por mal. E por favor, eu sou a favor do trabalho, porque trabalho não é pecado, o trabalho veio antes do pecado. Deus deu o trabalho para Adão, falou, cara, vai trabalhar. Aí o Adão foi e pecou lá no meio do trabalho. Então o pecado não é consequência do trabalho, tá? Quer dizer, falei errado. Apaga. O trabalho não é consequência do pecado. Trabalho é uma bênção de Deus. O que eu estou falando é qual a posição que Ele tem na sua vida. Deus não é contra riquezas, mas Davi disse, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos me deste. Sabe, vem do Senhor. Vem do Senhor. Então a gente tem que colocar isso no lugar certo e ser intencional para pá. E última coisa, Deus usa pessoas para vencer. Deus usa pessoas talvez que já venceram esse estágio para te ajudar, para nos corrigir. Amém? Agora é o último. Enquanto isso eu bebo água. Agora todo mundo vai gostar. É a terra boa. Ai, levante suas mãos, fala assim, sabe por quê? Preste atenção, é óbvio, pode levantar a mão, é óbvio que Deus não falou da terra boa, no sentido de tipo assim, vai ter alguns que é terra boa. Não, Ele está falando isso aqui, gente, para desafiar os discípulos, para que eles entendam que eles vão ter que trabalhar com as pessoas, até elas se tornarem aquela pessoa. Até na vida de Pedro, tinha espinhos. Baixa a mão. Tinha uns que já estavam assim, eu fiquei achando meio estranho. Tem uns irmãos que já estavam assim. Ninguém viu? Só eu aqui da frente. Mas Pedro, ele tinha uma palavra de Deus na vida dele. Porque a história de Pedro começou com uma palavra que foi até o último dia da sua vida. A primeira palavra de Jesus para Pedro se tornou a palavra da vida dele. Ele disse assim, agora você não vai ser mais pescador de peixe, agora você é um pescador de homens. E antes de Jesus falar isso para ele, Jesus fez aquela rede encher de peixe. Então ele não estava falando de pescar um homem ou outro, era uma multidão. Essa era a palavra de Deus sobre a vida de Pedro, sim ou não? Quando Jesus morre, tinha um espinho no coração de Pedro, que sufocou essa palavra. Tinha ou não tinha? Tinha um espinho. Eu não vou entrar nesse detalhe, poderia ter uma terceira aqui, mas tinha um espinho no coração de Pedro, sufocou essa palavra. Aí agora Jesus vai lá e restaura Pedro. Jesus morre, ressuscita, fica aqueles 40 dias aqui, né, que você já sabe, mas quando Jesus ficou aqui, Jesus queria, porque queria encontrar Pedro. Jesus estava assim, firmado em restaurar Pedro. Sabe por quê? Preste atenção, porque a gente pode estar em qualquer um desses estágios, terra dura, terra superficial, ou mesmo estar com espinhos para ser resolvidos, que Deus não considera a gente nesses estágios até o fim. Ele quer nos fazer uma terra boa, nem que seja hoje, amanhã ou no último dia da sua vida. Mas eu quero dizer, o propósito de Deus para você é que você e eu sejamos uma terra boa. Ele deu a sua vida para que a nossa vida fosse abundante, para que você pudesse experimentar os frutos de uma semente poderosa. A semente da palavra de Deus custou a vida de Jesus. Você já pensou nisso? A palavra custou a vida de muitos homens.
custou a vida do próprio Senhor Jesus. A palavra custou muito cara. Ela é poderosa, ela é verdadeira. Deus, Ele considera que o seu coração é uma terra boa. E Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, o espinho afogou você por uns dias, mas eu estou aqui para lembrar você que você é uma terra boa. E mesmo lá atrás, quando você era o Simão, o homem duro, quando eu te transformei em Pedro, né? Porque você sabe que Simão, ele era o homem o carnalmente duro. E Pedro era o homem espiritualmente rochoso. Sim ou não? Lá atrás, quando Jesus salva Pedro, ele era esse solo duro. Depois Pedro se torna um solo superficial. Já estou pregando a outra. Depois Pedro se torna esse solo superficial, que ele ficava ali, né, falando coisas tão rasas para Jesus. Mas agora Jesus está lembrando Pedro: Pedro, eu te chamei 3 anos atrás para ser pescadores de homens. Você não é um mero pescador. Por que você voltou a pescar, Pedro? Esse espinho cresceu mais, mas a minha palavra vai tomar o lugar que ela tem que ter no seu coração. E eu quero dizer: se você me ama, eu te amo, Jesus. Você me ama mesmo? Eu te gosto. Você me ama? Jesus, você sabe que eu te amo, para de me irritar. Então cuide das minhas ovelhas, porque você vai colher milhares de homens. E poucos dias depois, Pedro é o primeiro a experimentar a maior pescaria até aqueles dias. 3.000 homens foram salvos e batizados, porque a terra boa é o alvo de Deus para a sua vida, para a minha vida. A sua vida é uma terra boa, o seu coração é uma terra boa, sabe? Deus vai te fortalecer para você tirar os espinhos, Deus vai te dar graça para aprofundar as terras superficiais. Deus está te mostrando que a palavra dele permanece viva, ela não muda. A palavra de Deus para você é tudo que ela já está declarada, é vida abundante. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, sabe? Deus tem tantas bênçãos. Ele chama só de: eu sou perdedor. Você não é perdedor, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que você é mais do que vencedor, sabe? Você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Então você, meu irmão, é uma terra boa, e a palavra vai vir sobre a sua vida nesses próximos anos, e vai tomar tanto poder, e as pessoas verão 30, 60 e 100 frutos a partir dela. Eu estou declarando isso porque eu creio, sabe? Você que está ouvindo essa palavra de manhã, Deus te trouxe aqui para tornar você, para tornar o seu coração uma terra boa, preparada para que a palavra venha. Pastor, e qual esforço eu tenho que fazer? Meu irmão, o esforço é só sobre o solo, porque quem faz crescer a boa semente é o próprio Deus. Deixa Ele plantar.